Bem, gente, então aqui vamos falar sobre o terceiro capítulo da primeira parte ainda da mente moralista. Eu sou Eduardo Carvalho e vamos então falar sobre os modelos da mente. Então ele propõe então que na República de Platão, né, tem uma história sobre o anel de Giges, né? E esse anel permitia que a pessoa ficasse invisível e fizesse o que quisesse. Aí Glauco pergunta a Platão, né, se isso é viável. Ou seja, a gente pode ter uma aparência, mas fazer outra coisa, basicamente como os ingleses, né, que tem uma aparência assim snob, mas agem de uma forma um pouco diferente, né? Ou então, né, nós somos certos, somos corretos, tanto fora quanto dentro, nós temos toda a tendência a agir de forma corretamente, qual seria a melhor opção. Aí Platão, quando você lê esse capítulo, no capítulo 2, onde Platão defende então que temos que agir corretos. Porque só quando nós seguimos as nossas intuições corretas, é que nós conseguimos chegar a algum lugar. Senão, é como uma cidade onde há crime, onde existem políticos corruptos, onde você não consegue chegar em nenhum lugar, você fica sempre na areia movediça. Lembra de algo? Então essa é a postura de Platão. Platão, a razão deve ser mestre. Aí ele fala sobre Hume, né? Que diz então que a razão é serva das paixões. Então esse filósofo propõe exatamente isso, que nós estamos tão imersos nos nossos emoções, nos nossos sentimentos, que nós deixamos nos levar por eles, certo? E a razão, como diz o próprio autor, se torna um advogado das nossas tendências, das nossas intuições, certo? E finalmente ele propõe Jefferson, que é um norte-americano, né? Ou seja, tem uma outra tendência. Você vê que o primeiro começou com os gregos, né? Uma cultura morta, depois vai para a cultura inglesa, né? Onde existe então uma aparência que você tenta mostrar, mas por dentro você é bem outro, né? Bem obsceno, né? Os ingleses são assim, você pode ver por Shakespeare, né? E aqui ele já propõe ao americano uma nova forma, um novo pensamento, uma nova origem, uma nova dimensão moral, né? Que é proposta por Jefferson, que diz: a razão e o sentimento devem ser co-governantes e independentes, né, em nossa mente, certo? Então, e aí ele começa a fazer vários esquemas, né, de como nós pensamos e como nós raciocinamos até chegar um esquema mental que está na página 49. Né? Esse esquema mental, onde ele mostra como ocorre a intuição, né? Depois vem o julgamento, né? E depois o raciocínio. É um modelo complexo, seria melhor você buscar no livro para entendê-lo completamente. O autor aqui, né, é interessante, né? Porque ele propõe na terceira parte uma visão voltada para a evolução, né? E a evolução sempre tem a ver com o ambiente hostil. Nós vivemos em um ambiente hostil e quando o ambiente é muito hostil, nós usamos o quê? De acordo com outros autores, né, mais recentes, esse livro é de 2011, né, descobriram que existe a amígdala. A amígdala é responsável pela nossa sobrevivência, ela está mais perto do nosso coração, então recebe mais sangue. Então, no momento de perigo, no momento que o ambiente fica hostil, nós pensamos pela amígdala e buscando a sobrevivência. Então, nós temos uma tendência a se tornar conservadores, né? Bem uma tendência conservadora que ele vai explicar nos próximos capítulos.
né? Enquanto o ambiente é um ambiente próspero, um ambiente fraterno, um ambiente matriarcal, né? Você tem uma tendência oposta, né? De levar sangue até a parte frontal do seu cérebro, que está mais longe do seu coração, e você tende a se tornar mais empático em relação às pessoas, né? Essas duas posições, né, que podem ser vistas em vários livros, eu vou dar um livro de um entusiasta aqui, Busque Dentro de Você Mesmo, né? O autor tem um nome difícil, mas é um livro escrito pelo Google, né? Escrito dentro do Google com uma pesquisa de comportamento humano. Então é muito interessante esse livro, e lá ele relaciona a diversos outros livros bem mais científicos, né? Então, é isso, né? Nessa parte. Então, já viu que eu fiz uma crítica, já a pessoa propõe uma ideia, eu já propus uma outra ideia, então cabe você analisar e chegar à sua conclusão sobre isso tudo. Então vamos para o próximo capítulo.